Você não precisa falar, mas isso pode prejudicar sua defesa se não mencionar ou questionar algo que depois alegar em tribunal. Tudo o que você disser pode ser usado como prova. Ele começou como professor de inglês em 1988 e logo foi promovido. Em 1997, ele já era diretor de uma das maiores escolas do norte de Gales. Ele se tornou uma figura reconhecida no setor de educação da região. Ele era conhecido por suas opiniões fortes e aparições frequentes na mídia local e nacional. Ele era frequentemente chamado para comentar políticas escolares e financiamento, sendo respeitado por políticos e jornalistas. Com o tempo, essa visibilidade virou uma influência que refletia sua personalidade marcante. Colegas o viam como alguém que dominava reuniões e controlava decisões antes divididas entre líderes e conselheiros. Ele criou estruturas que centralizavam a autoridade em si mesmo. Ele fazia isso usando contratos de trabalho de curto prazo e críticas públicas para manter o controle. Ele liderava pelo medo. Funcionários disseram posteriormente aos investigadores que tinham medo de que, se falassem sobre qualquer coisa, isso pudesse custar seus empregos. E não só isso, os pais estavam preocupados que pudessem perder a vaga dos filhos na escola. Certa vez, um tribunal trabalhista o considerou responsável por intimidar um professor. Ele foi repreendido com uma advertência de 2 anos em seu registro. Aconteceu que essa advertência de 2 anos teve pouco efeito real. Ele ainda podia ensinar e gerir a escola. Neil foi acusado de intimidação por falsificar resultados de exames para melhorar a imagem da escola. Quando outro professor percebeu, ele falou e denunciou Neil. O denunciante afirmou que, após questionar os resultados dos exames, foi assediado por Neil durante 4 anos. Na investigação, Neil obteve apoio da maioria dos colegas, que assinaram uma carta em seu favor. Alguns podem dizer que estavam sob pressão pela ansiedade de receber o mesmo tratamento. Mas acontece que ele também tinha um grupo de bajuladores trabalhando para ele, e é essa falta de resistência que levou a alguns crimes horrendos. Foi em 2018 que o vice-diretor e responsável pela proteção, Neil, morreu. Com isso, Neil então assumiu o comando do trabalho pastoral e das funções de proteção infantil. Ele não tinha qualificações em proteção nem experiência, mas ninguém ousava desafiá-lo. Isso colocou Neil em uma posição de poder absoluto, e ele tinha acesso aos mais vulneráveis da escola. Sempre que um aluno vulnerável precisava de apoio, ele tinha uma oportunidade de explorá-lo. Então você pode ver onde isso vai dar. Depois disso, Neil acabou virando manchete nacional no Reino Unido. Ele ordenou, insensivelmente, que alunos com pequena dívida de almoço fossem privados das refeições. Isso provocou forte reação negativa no Reino Unido e condenação do jogador inglês Marcus Rashford. No entanto, isso empalideceria em comparação ao que ele estava fazendo às claras e a portas fechadas. Antes de continuarmos, preciso dizer isso. Houve uma revisão sobre esse caso e ela destacou como sinais de alerta surgiram no início de 2018. Ao todo, foram 50 chances perdidas de impedir esse homem desprezível. Em 2018, funcionários viram ele enviando mensagens noturnas para uma aluna de sua conta pessoal. Essa mesma aluna foi vista depois dormindo em seu escritório com a cabeça sobre a mesa dele. Na mesma época, outra aluna disse tê-lo visto com uma garota no terreno da escola, antes dela entrar em seu carro. A polícia foi notificada, mas ele simplesmente explicou isso, dizendo que estava dando uma carona para a garota até em casa. Nenhum dos alunos foi entrevistado e o caso foi encerrado. Como mencionei, o responsável pela proteção da escola faleceu e Neil assumiu esse papel. Desde então, toda a preocupação com ele voltava para si mesmo. Havia um conflito de interesses claro que deveria ter sido identificado. Ele começou a se encontrar com alunos sozinho em seu escritório
e em outros locais para o que ele descrevia como sessões de apoio. Colegas relataram aos investigadores que ele deixava luzes apagadas e persianas fechadas, alegando ser por confidencialidade. Em 2019, funcionários seniores o viram levando um aluno a entrevistas na polícia e consultas médicas, sem consentimento dos pais. Eles o alertaram sobre os limites profissionais, mas nunca houve registro formal. Em 2020, agências externas, incluindo a NSPCC e o Centro de Encaminhamento SA, fizeram denúncias sobre o comportamento dele. Cada uma foi descartada por não atingir o critério para uma investigação de proteção à criança. Durante o lockdown nacional, ele reteve 2 alunos na escola sem aprovação. Colegas experientes relataram desconforto, mas afirmaram ter muito medo de denunciá-lo. Em 2021, ele foi promovido a um cargo executivo em outra escola. Enquanto as preocupações permaneciam sem solução, reclamações também foram feitas à outra escola, incluindo relatos de contenção física inadequada e contato não profissional com uma aluna. No começo de 2022, funcionários e alunos falavam abertamente que ele costumava ficar sozinho com meninas vulneráveis. Em março de 2023, sua equipe sênior o advertiu por escrito para receber alunos apenas com portas abertas e persianas levantadas. Mesmo assim, ele ignorou as instruções deles. No verão de 2023, um assistente social foi acusado de abraçar um aluno sem consentimento. O relatório foi transferido entre as autoridades por cerca de 9 semanas, sem nenhuma ação. Nesse período, ele seguia se reunindo com os alunos em particular, existindo várias formas não citadas de onde isso ocorria. Se as pessoas tivessem apenas intervindo um pouco e se os órgãos governamentais tivessem apenas arranhado a superfície, teriam encontrado um verdadeiro escândalo. Mas, finalmente, no dia 6 de setembro de 2023, uma aluna revelou à equipe que tinha um relacionamento com Neil e mostrou mensagens e fotos do seu celular. Equipe, autoridades e principalmente a polícia não puderam ignorar a situação. Tudo começou com uma criança chamada Vítima A. Antes de prosseguir, observe estas 2 coisas. As vítimas foram identificadas por iniciais nos documentos oficiais, pois eram menores de 18 anos e tinham direito ao anonimato vitalício pela lei do Reino Unido. Em segundo lugar, os próximos eventos trazem um aviso. Vítima A ingressou na escola de Neil em 2017 com vulnerabilidades já identificadas e um plano de proteção foi adotado para resguardá-la durante o período escolar. O plano determinava que apenas funcionárias mulheres prestassem apoio pastoral. Mas em janeiro de 2019, um incidente envolvendo a vítima A e um órgão estatutário exigiu a presença de um adulto responsável. Neil, em vez de um dos pais ou de uma funcionária previamente combinada, acompanhou a vítima à reunião. Para um diretor responsável por uma escola com cerca de 1.400 alunos, isso foi altamente incomum e, claro, contrário ao acordo de proteção estabelecido. Como parte do mesmo evento, Neil deu à vítima A seu endereço de e-mail pessoal para que pudesse se comunicar diretamente com ela. Ele então permitiu que o contato se estendesse além da questão imediata, às vezes deixando de responder por longos períodos, o que aumentou a dependência dela da atenção dele. Isso é aliciamento. Neil levou a vítima A ao clínico geral e depois a um centro de encaminhamento para abuso sexual. Ele começou a se encontrar com ela individualmente, sob o pretexto de cuidado pastoral. Mais tarde, ele a levou a uma consulta de ginecologia. Todos esses contatos aconteceram sem o conhecimento ou consentimento dos pais da vítima Ia. A correspondência médica era enviada a ele como responsável legal da vítima. Colegas perceberam sua proximidade com um aluno vulnerável e relataram várias quebras de limites na escola. Ele ficava muito tempo sozinho com ela no escritório. Funcionários relataram que ela encostava a cabeça no ombro dele. Eles andavam de mãos dadas. Ele a levava de carro para compromissos e logo ela tinha seu número pessoal. Os professores pediram que ele se afastasse, mas ele não obedeceu. Ele visitava a casa da vítima A e a buscava para passeios de carro tarde da noite. Neil
e informou a mãe dela que participavam de aulas de confeitaria que terminavam às 9h30, ela desconfiou. Neil e a vítima. Supostamente, faziam piadas sobre como suas interações pareciam para os outros. Com o tempo, tudo se intensificou. Eles passaram a trocar mensagens no WhatsApp e Neil pediu que ela apagasse as conversas. De acordo com relatos posteriores e evidências digitais, o contato aumentou. Enquanto estavam no carro, Neil obrigava a vítima a fazer sexo oral nele. Ela relatou posteriormente que quando pediu para parar, ele a forçou a continuar. Neil também tinha um fetiche por urina durante toda a vida. Então, quando estava no carro, ele fazia suas vítimas beberem litros de água e depois as forçava a pressionar a bexiga para urinarem para ele. O que ele fazia com a urina não foi divulgado. As mensagens mostravam ele pedindo para ela não contar a ninguém e guardar isso para sempre. O histórico de buscas da vítima incluía frases como saber se um homem mais velho gosta de você ou está te manipulando, e perguntas sobre possíveis penas de prisão por abuso sexual. A vítima tinha consciência de que poderia estar sendo vítima, porém ela já estava envolvida e era jovem. Então o abuso continuou. Investigações posteriores concluíram que a vítima A não foi a única aluna afetada. Neil também manipulava a vítima C, outra jovem vulnerável. Em 2018, registros escolares mostraram que ele enviava mensagens para ela à noite por e-mail pessoal. E funcionários notaram que ela passava tempo no escritório dele, inclusive sendo vista dormindo, com a cabeça sobre a mesa dele. Em 9 de julho de 2018, um aluno disse ter visto Neil com uma garota que entrou no carro dele. A escola identificou a garota como vítima C. Sabemos bem o que acontecia com as meninas que entravam no carro dele. A polícia o interrogou, mas aceitou que ela só precisava de carona para casa. A aluna nunca foi entrevistada. E, novamente, nenhuma outra medida foi tomada. Menos de 2 semanas depois, em 24 de julho de 2018, o gerente da residência assistida, onde a vítima C morava, contou à polícia e aos serviços sociais que a vítima C frequentemente ficava sozinha com Neil após o horário escolar. Os órgãos, novamente, não tomaram nenhuma providência e a revisão registrou mais uma oportunidade perdida. É impressionante pensar que essas acusações desse comportamento estranho estavam acontecendo com a vítima A ao mesmo tempo. Durante os lockdowns, em abril de 2020, ele era conhecido por ter a vítima A e a vítima C na escola sem aprovação, e ele as ensinava sozinho. Outra vítima importante neste caso é a vítima E. A vítima E foi, na verdade, a segunda denúncia a aparecer quando o caso veio à tona. Neil se referia à vítima E como seu brinquedinho sexual e fazia com que ela o chamasse de Sr. P, não por causa de arquivo PDF, mas sim de perfeito. Esse homem não era nada menos do que um sujeito repugnante. Ele frequentemente levava a vítima E em seu carro, dirigindo pelo interior sob o pretexto de procurar novos locais para trilhas. Ou ao menos foi o que ele disse depois. Na verdade, ele buscava a vítima E na escola e a levava por estradas tranquilas para poder abusar dela. A vítima relatou que, ao fazer isso, ele a segurava forte pelo pescoço. Mais ou menos nessa mesma época, Neil foi a uma convenção onde era palestrante para o Comitê de Crianças, Jovens e Educação. No entanto, na noite anterior, ele buscou a vítima I e a levou para o hotel, onde o estava hospedado, e abusou dela. A vítima B, também inocente e vulnerável, foi manipulada com as mesmas táticas. Essa vítima fazia suas próprias sessões de terapia, como Neil dizia. Neil, certa vez, agarrou a vítima B pelo pescoço e forçou as mãos pela perna, subindo pela coxa. A vítima F foi outra que apareceu na revisão, mas não no processo criminal. Ele a manipulou para que ela ficasse apaixonada por ele. De acordo com a revisão, ela se sentia confortada por ele. Ele preparava a comida dela, fazia chá e a recebia sozinha no escritório várias vezes. Neil a fazia se sentir especial, dizendo que ela era importante para ele e que eles tinham coisas em comum. A vítima F
Disse que Neil era um bom ouvinte e sempre tinha tempo para ela. Neil também a abraçava com frequência, ultrapassando os limites legais de proteção e os pessoais da vítima F. Ela nunca deu permissão para os abraços. Essa era uma tática que Neil usava. Ele abraçava as meninas como forma de iniciar o contato físico antes de avançar. Isso servia para testar limites e ver até onde ele ia sem ser repreendido. Outra vítima foi a vítima G. Em uma ocasião, durante o processo de aliciamento, ele a abraçou enquanto as mãos dela estavam ao lado do corpo, de modo que ela não conseguia se mover. Isso já poderia ter sido desconfortável o suficiente, até claustrofóbico, mas o que torna tudo ainda mais estranho é que ele manteve o abraço por mais de 5 minutos. Como você imagina, isso apavorou a vítima G. Eventos como esse foram relatados, mas, no fim das contas, caíram em ouvidos surdos. A vítima G evitava Neil a todo custo. Então, eventualmente, Neil exigiu que ela fosse ao seu escritório. Ela recusou, mas Neil a agarrou e a levou à força para o escritório dele. A vítima G era muito jovem e ninguém sabe o que ocorreu naquela sala, pois isso nunca entrou no processo criminal. Talvez porque ela não quisesse falar sobre isso. Em maio de 2020, a vítima S reclamou que Neil estava sendo físico demais com ela. Ela falou com 2 professores que disseram que falariam com Neil. No entanto, parece que isso não foi devidamente acompanhado. Parecia que Neil era praticamente imparável. Citei só algumas vítimas, mas sabemos que a lista vai até S na revisão, ou seja, pelo menos 19 alunos passaram por algo que nunca deveriam. Era só questão de tempo, até que o que ele fazia finalmente o alcançasse. Em 6 de setembro de 2023, no início das aulas, a vítima a revelou que tinha tido um relacionamento com Neil Foden. Ela mostrou mensagens e fotos do WhatsApp a um membro da equipe de apoio pastoral. As mensagens eram de natureza sexual e indicavam que vários crimes haviam sido cometidos. Por volta das 10h45, as autoridades foram contatadas. A vítima A estava tão assustada que se escondeu em um armário da escola. E não demorou muito para que Neil ficasse sabendo do que estava prestes a acontecer, então ele foi procurar a garota. Em pânico, ele então apagou 17 imagens do seu celular que havia recebido da vítima A. Essas imagens eram de natureza explícita. As evidências eram inegáveis e a polícia de North Wales o prendeu, iniciando investigação criminal. Sr. Foden, infelizmente preciso prendê-lo sob suspeita de contato sexual com uma criança e comunicação com uma criança. Você não precisa dizer nada, mas isso pode prejudicar sua defesa, se não mencionar algo quando questionado, que depois venha a alegar em tribunal. Tudo o que você disser pode ser usado como prova. A vítima relatou tudo à polícia. Dispositivos foram apreendidos na casa e no trabalho de Neil. Chamadas, mensagens e dados obtidos, mas também, após sua prisão, outros alunos se apresentaram. Vítima E, vítima B, vítima C e muitos outros. Os investigadores mapearam as comunicações para mostrar padrões de contato e escalada. Durante as entrevistas com a polícia, Neil não respondeu às perguntas, mas as evidências estavam se acumulando. Levou apenas 2 dias para que Neil fosse acusado e mantido sob custódia após se declarar inocente. O julgamento está marcado para 22 de abril de 2024 no Tribunal da Coroa de Molde. Promotoria e defesa começaram a trabalhar. Promotores afirmaram que Neil Foden usou sua autoridade para atacar alunos. Eles identificaram um padrão: mensagens privadas de teor sexual, encontros fora do local e ordens para manter sigilo. As linhas do tempo foram comparadas com dados de telefone, viagens e calendários escolares. Uma das garotas registrou tudo por perceber que algo estava errado. As garotas vulneráveis subiram ao banco das testemunhas e preencheram as lacunas restantes. Porém, a defesa reagiu. A defesa pediu aos jurados que questionassem as memórias das adolescentes e o sentido das mensagens de texto. Eles argumentaram que não havia nenhuma prova forense decisiva e disseram que decisões comuns de gestão foram apresentadas como algo sinistro. Neil
negou tudo no tribunal, afirmando que sua conduta era profissional e que as acusações eram falsas. Mas ao longo de 16 dias, evidências e depoimentos se acumularam. No dia 15 de maio de 2024, o júri o condenou por 19 crimes, incluindo 12 acusações de abuso infantil. Ele também foi acusado de ter fotos indecentes das vítimas. A sentença foi proferida em 1º de julho de 2024. Ele foi condenado a 17 anos de prisão e deve cumprir 2/3 da pena antes de ter direito à liberdade. Nas observações da sentença, o juiz disse que Neil havia se aproveitado de meninas jovens, agido a partir de um senso arrogante de alto valor e não demonstrado absolutamente nenhum remorso pelo mal que causou. A polícia confirmou depois que ele foi proibido de lecionar por tempo indeterminado. Alguns podem dizer que, afinal, a justiça foi feita, mas muitos também acham que muita gente fez vista grossa e que a incompetência e a corrupção vão muito mais fundo no sistema educacional, na proteção à criança e nos serviços policiais. O caso de Neil tem que ser um dos mais revoltantes dos últimos anos. Existem inúmeras vítimas neste momento. Tudo porque ninguém se manifestou. É assustador pensar que, nos dias de hoje, alguém como Neil pode subir na hierarquia e escapar disso por tanto tempo. Houve 50 oportunidades para pará-lo e nenhuma pessoa fez isso.